Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângeles. Estamos nas aulas falando sobre a consciência. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da evolução da consciência. A benfeitora convida-nos a refletir sobre o nosso processo evolutivo, sobre a nossa trajetória espiritual, o nosso caminhar rumo à perfeição e a meta a ser atingida. Imaginemos o homem primitivo. Quais eram os valores que impulsionava esse homem primitivo a agir? Vamos trazer aí o pensamento da mentora para refletirmos sobre este assunto. Está no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Todo ele apresentando-se como um formidando aglomerado de automatismo e se expressam através dos instintos primários, a reprodução, a alimentação e o repouso. A sua era uma experiência instintiva, contínua, sem qualquer contato com a realidade e o cercava. Então esse homem primitivo era impulsionado pelos instintos primários. Como sabemos, a força dos instintos primários, ela não é má. Eles existem, esses instintos, para que possamos e para que possa impulsionar o homem a cumprir a sua missão aqui na Terra. Os instintos se tornam perigosos quando o homem é dominado por eles, quando nós somos dominados por esses instintos. Como nos ensinam os benfeitores espirituais, na questão 908 do Livro dos Espíritos. Eles nos ensinam e nos dizem que essas forças podem ser comparadas a um cavalo, e é muito forte, e só tem utilidade quando é governado. Quando se torna perigoso é quando nós deixamos de governar esses instintos. E quando provoca um mal para nós mesmos e para outrem. Então o instinto, ele é muito necessário, ele é fundamental no processo de crescimento. Pois o instinto nos convida a realizar a missão aí na Terra. Então o homem primitivo era instintivo, ainda não tinha nenhum pensamento racional, de cognição, de percepção sobre a vida. A sua vida era uma vida instintiva, só procurava se alimentar, repousar, reproduzir. Então era uma vida muito instintiva. Será que hoje também não reflete em nós esse psiquismo ainda dentro de nós? Quantas vezes nós vivemos somente para se alimentar, se reproduzir, buscamos o repouso, como se tivesse aquela consciência de sono. Quantas encarnações nós não passamos assim? E quando vamos acordar, na hora do desencarne, né? E quando acordamos ainda, porque permanecemos ainda sendo impulsionados somente pelos instintos. Por isso o Cristo vem nos ensinando e a vida é mais importante do que o alimento. E o corpo é mais importante do que as vestes. E o que Jesus está nos ensinando aí? Né? Logicamente, nós necessitamos da vida do corpo para cumprir a missão aí na Terra, a nossa missão. E o alimento é a fonte de energia onde nós nutrimos, onde nós restauramos essas energias no nosso veículo físico para que possamos cumprir a nossa missão. Então, nós não encarnamos para comer, não, nós encarnamos para cumprir a missão aí na Terra, para desempenhar as nossas tarefas. E o alimento, ele nos dá a vida no sentido de nutrir essas energias. É preciso que nós possamos priorizar
e colocar no seu devido lugar as coisas. As roupas é para que possamos apresentar nos ambientes sociais, pois nós vamos evoluindo, vamos desenvolvendo a questão social e precisamos de roupa para cumprir também a nossa tarefa. Mas a roupa não é mais importante do que o corpo. Muitas vezes deixamos de nos alimentar para comprar isso, aquilo, e aí nós estamos vivendo ainda muito instintivo. Vamos acompanhando, pois o processo de evolução perpassa, milênios e milênios vão se passando. E a mentora vai trazendo aí um pensamento, e está no mesmo livro, Encontro com a Paz e a Saúde, ela nos diz: começando a saber como comportar-se diante das forças desconhecidas e temerárias que dominavam a terra, esse homem agora sonhador desenvolveu o pensamento mitológico ou mágico. E aí o processo de evolução vai se seguindo. Nós vamos despertando, vamos ganhando a consciência, mas essa consciência ainda está muito infantil. Uma consciência do homem primitivo, e tudo é magia. Então tudo para esse homem é um Deus. Tudo para ele considera um Deus. As forças da natureza é um Deus, o sol representa o Deus, a noite representa muitos sonhos, fantasias sobre as trevas. Ele tem medo, ele se esconde à noite. Então esse homem primitivo acha que tudo é um passe de mágica, tudo há um mistério, é um impulso desenvolvendo esse homem, a lei da adoração, o arquétipo primordial e é da adoração. Todos nós possuímos no íntimo do nosso ser esse arquétipo, esse sentimento inato da adoração. E nós vamos procurando o Criador, e nós vamos confundindo a criação com o próprio Criador. Então tudo para esse homem primitivo é um Deus. Será que esse pensamento mágico ainda não predomina em nosso psiquismo? Por exemplo, hoje muitos de nós buscamos ainda uma religião ou alguma pessoa que nos salve. Nós buscamos o salvacionismo, como se as coisas acontecessem no passe de mágica, sem fazer nenhum esforço, sem mudar nada interiormente, sem crescermos, sem nos esforçarmos. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida como passe de mágica. Nós desejamos que alguém nos dê uma fórmula e tudo aconteça. E ainda é o pensamento mitológico, o pensamento ainda muito infantil. E aí nós começamos a fazer essa troca com Deus, achamos que somente vamos fazer alguma coisa e Deus vai nos ofertar. Então nós começamos a fazer essa troca com Deus, num pensamento ainda muito mágico, muito mitológico do homem primitivo. Mas a evolução prossegue, os milênios prosseguem. E a mentora vai trazer outro pensamento, está no mesmo livro, aonde ela nos diz assim: o pensamento mágico avançou para a conquista de um novo estágio, o egocêntrico, e nele jazia em forma de belicosidade, de ambição desmedida, de reivindicação de direitos, de propriedade, de poder. Então este homem agora começa a desenvolver o pensamento ainda muito egocêntrico. Ele acha que o mundo foi criado porque ele existe. O sol existe porque ele existe. As pessoas existem porque ele existe. Ele é o centro, ele acha que é o centro de tudo que existe. É esse pensamento ainda muito egocêntrico e muitas vezes ainda predomina no nosso psiquismo. Esse pensamento ainda muito infantil da criança e acha que a mãe nasceu só para atendê-la e a mãe está à sua disposição. Por exemplo, estamos caminhando em uma rua e de repente percebemos que o tempo está fechando, está com a probabilidade ali de chover. Nós
apertamos o passo, e aí quando chegamos em Asa, no local onde estávamos nos dirigindo, começa a chover. E aí nós falamos ou imaginamos, né? Ai, Deus só estava esperando eu chegar para chover. Como se nós fôssemos o centro de tudo que acontece. É ainda um pensamento muito egocêntrico, muito infantil. E nesse estágio do processo evolutivo, este homem ainda possuía esse tipo de pensamento, um tipo de pensamento mágico e egocêntrico. Será que isso não predomina ainda no nosso psiquismo? Será que não achamos que as coisas acontecem porque nós existimos? E aí devemos desenvolver o pensamento solidário, pois as leis foram criadas, como Cristo mesmo nos ensinou, para todos. O sol nasce para todos e nós devemos aprender. E os milênios perpassam. Começa o processo de evolução e não para, prossegue. E nós vamos acompanhar o pensamento da mentora no mesmo livro, onde ela nos diz assim: o pensamento racional, com mais dificuldade, passou a dirigir os atos, a ampliar-lhe o conhecimento, a fazê-lo melhor entender os mecanismos existenciais e as infinitas possibilidades de realização e se lhe encontram à disposição. Então esse homem começou a compreender o mundo à sua volta, a desenvolver a razão, mas ainda utilizava os recursos conquistados, as faculdades desenvolvidas para atender os seus próprios interesses. Ele achava e sempre merecia mais do que os outros. Será que isso não acontece até hoje? Será que esse pensamento racional, ainda muito egoísta, ególatra, não predomina na nossa natureza? E nós devemos prestar atenção em nós, pois como nos ensina o codificador na obra Obras Póstumas, Allan Kardec, um insigne mestre de Lyon, ele nos diz que o egoísmo tem a sua fonte no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar como acima dos outros, querendo-se com direitos superiores, e se fere com tudo e, segundo ele, seja um golpe sobre os seus direitos. A importância e pelo orgulho liga a sua pessoa, torna-o naturalmente egoísta. Então, Allan Kardec nos ensinando com essa clareza. E o orgulho, ou seja, a exaltação da personalidade. Quando falamos exaltação da personalidade, estamos falando da exaltação do ego. Então, quando nós começamos a exaltar o ego, a personalidade, nós vamos nos tornando egoísta, pois sempre vamos desejando que os nossos interesses se sobreponham. Por isso, os Espíritos nos ensinam a se desprender, a abnegar desses valores. Quanto mais nós vamos vivendo a vida do self, do espírito e somos, mais próximo das leis nós vamos nos integrando a essas leis de Deus. Vamos nos tornando filhos obedientes e resignados às leis de Deus. Nós vamos trazer mais um pensamento aí da mentora, no mesmo livro, Encontro com a Paz e a Saúde. Ela vai nos dizer: compreensivelmente, após o longuíssimo trânsito pelos instintos e reflexos condicionados, o breve tempo em que foi conquistado o pensamento lógico, este ainda não facultou ao Homo sapiens superar os automatismos a que se encontra fixado para melhor agir ao invés de sempre reagir. Possuímos ainda em nossa natureza muitos condicionamentos e nos levam a repetir os mesmos hábitos de outrora. Reagimos às situações com as mesmas paixões do homem ainda primitivo, o homem ainda animalizado.
Quantas fobias não têm suas raízes na herança do homem primitivo? E essa herança se manifesta em nossa natureza como reflexos condicionados. Mas a vida nos convida a evoluir, a crescer conscientemente, utilizando a razão para que possamos sublimar esses condicionamentos. Como nos ensinou uma certa feita um irmão espiritual, ele nos disse mais ou menos assim: o intelectualismo sem a chama do amor congela o espírito pela frieza do coração. A razão dissociada do sentimento, da emoção, do amor, é uma razão fria, uma razão de interesses particularistas, sectarista, e nós precisamos trabalhar o sentimento de solidariedade. Por isso, o Espírito da Verdade nos ensina: espíritas, primeiro, amai-vos, porque sem o amor, sem a afetividade, nós nos tornamos espíritos frios. Mas ele nos diz também: espíritas, instruí-vos, porque sem a instrução nós caímos no campo da ignorância e nem sempre a boa vontade vai nos conduzir ao caminho do bem, pois precisamos do amor e precisamos também da sabedoria. Conjugando essas duas vertentes, nós vamos prosseguir no nosso caminho de evolução. Nós vamos aí trazer mais um pensamento da mentora, e ela nos diz assim: essa inquestionável conquista de vida não cessou ainda, porquanto ao homem primitivo sucedeu o sapiens. Esse sobrepõe-se o tecnológicos e irá ensejar o campo para a saga do noéticos e penetrará com mais facilidade os arcanos do universo. Do homem primitivo, instintivo, e vivia em busca das sensações, nós passamos para o homem que pensa, o Homo sapiens. Mas utilizamos a razão para atender os próprios interesses. Estamos hoje aprendendo com a tecnologia, o mundo virtual, e nos convida a educar a mente, a treinar e disciplinar o nosso campo mental, para em futuro breve possamos adentrar no reino das energias. É o homem noético, como ela nos traz, do grego nous, que significa mente. Então nós vamos evoluir dentro do campo da energia. Vamos reencarnando. Hoje nós estamos experienciando com a tecnologia. Mas a tecnologia deve ser um instrumento de evolução para o espírito que somos. E não nós vivermos escravos à tecnologia, como nos disse o Cristo. E o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Nós sabemos hoje, e o mundo tecnológico nos ensina bastante, nos ensina a interagir, nos ensina a pensar muito sobre nós, pois a mente é um recurso grandioso, e a tecnologia é uma pálida demonstração da potencialidade da nossa mente, do espírito que somos. Então vamos evoluindo, vamos crescendo, atingindo o homem noéticos, o homem que pensa, mas pensa, sente e ama, porque sem o amor nada feito em nossa vida. Nós vamos finalizando mais uma aula com essas reflexões e aguardamos a sua presença aí do outro lado, acompanhando, participando e interagindo conosco. Muita paz e Jesus nos abençoe.